Nesse terceiro mandato do Lula, ele veio mais perdido do que cego em tiroteio. Tá cheirando impeachment por aí. Tá cheirando. O Hugo Mota já não mais aguenta. O Lula querendo rebater, mandar carta para o The Economist, o jornal de mais relevância que existe lá, o britânico. Tá totalmente perdido. O STF já está começando a entrar em desacordo. O Mendonça sempre rebatendo algumas teses. O próprio Fux. Muita coisa está acontecendo. Eu acredito que esse governo não vai se sustentar até o final. Vou trazer para vocês aqui uma matéria. Quem vai trazer para vocês é o Ivan Kleber. Eu acho muito bom os comentários dele, por isso eu sempre estou trazendo aqui o Ivan Kleber. Para você que não me conhece, meu nome é Denis Gonçalves, conservador de direita. Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. É muito importante para que o canal cresça. Vou trazer a matéria aqui sem enrolação para vocês, o Ivan Kleber falando sobre esse assunto. O governo brasileiro avalia enviar uma carta à revista The Economist depois que esta publicou um artigo criticando Lula. A carta seria enviada através da Embaixada do Brasil aqui em Londres. A carta deve focar na política exterior e defender o posicionamento do Brasil sobre os ataques realizados pelos Estados Unidos ao Irã, ataques que foram condenados pelo Itamaraty, e reforçar a defesa contra a violação da soberania em favor do respeito do direito internacional e reiterar o posicionamento histórico do Brasil em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos, bem como a rejeição com firmeza de qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas por instabilidade geopolítica como o Oriente Médio. Segundo reporta a emissora CNN Brasil. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa possível resposta do governo brasileiro à revista The Economist. Eu sou Ivan Kleber. Ivan Kleber, tá trazendo aí. E eu quero te perguntar, o que você acha dessa atitude do Lula de enviar uma carta para o The Economist, o jornal de relevância britânico? Eu acho que está totalmente fora da casinha. Lá fora já estão vendo que o governo é fraco. Nem os próprios parceiros deles não tá dando mais moral, nem Rússia, nem China tá dando moral pro Lula, porque viu que ele é fraco. Esse governo ele veio fraco demais. Não tem relevância. Vamos ver aqui, continuando sobre esse assunto, olha só o que o Lula fala. O Lula disse que vai mandar uma carta, rebateu, o Itamaraty rebateu o The Economist e disse que moral do Lula é indiscutível. E aí, gente, o que vocês acham disso? A moral do Lula é indiscutível? O Lula tem uma moral ilibada? Não. No meu ponto de vista, o Lula está mais fraco do que água de batata. E o povo já está percebendo. Eu moro aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste a gente está vendo vendo crescer a insatisfação com o Lula e as pessoas falando que o Bolsonaro era melhor, que já estão sentindo saudades do Bolsonaro. E a gente sabia que ia acontecer isso. E essa do IOF também, essa alta do IOF aí, que o Congresso barrou, que o Lula foi lá pedir pinico pro STF, tá ficando difícil. O próprio Hugo Mota já não tá mais aguentando. E o Hugo Mota tá cogitando colocar até o Nicolas Ferreira como relator daquela CPI do INSS. A ponto que tá o estopim do Hugo Mota. O Hugo Mota já não está mais aguentando o governo do PT. Vamos para mais matéria. Para mais uma matéria aqui agora, tá? Olha só. Ainda falando sobre o aumento do IOF. Governo Lula aciona STF e pede validação de decreto. O presidente da República nos solicitou, e por assim cumprimos, que apresentássemos nesta data uma ação declaratória de constitucionalidade, em que nós estaremos, neste momento, apresentando ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que possa ser restaurado os efeitos do decreto número 12.499 de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto de Operações Financeiras sobre câmbio, crédito e seguros. Eu gostaria de lembrar que esta decisão do presidente da República, ela foi precedida
de um amplo estudo técnico jurídico solicitado a mim, diretamente pelo excelentíssimo senhor presidente, na semana passada, em que nós pudemos, a partir de dados solicitados por esta Advocacia Geral da União ao Ministério da Fazenda, realizar um amplo estudo a respeito da tramitação da proposta de decreto presidencial, desde o Ministério da Fazenda, passando pela Casa Civil da Presidência da República, até a adoção deste decreto presidencial pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Também tivemos a oportunidade de estudar a tramitação do decreto legislativo número 176/2025, que culminou com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial número 12.499 e a avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido, considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. É importante dizer que durante o... Vamos só até aqui, porque ele está conversando demais, está todo enrolado ele, não está falando nem coisa com coisa. Ou seja, o Congresso agiu certo. O Congresso agiu pensando nos gastos do povo. E quem que paga o IOF é quem está usando as contas e está fazendo tramitações aí. É imposto sobre o que nós estamos fazendo ali financeiramente, né? Imposto sobre operação financeira. E é nós, eu e você, que estamos pagando. Vou falar só o empresário vai colocar, a gente vai comprar tudo ali que a gente vai fazer, a gente vai usar banco, tudo a gente vai pagar. Aí eles usam essa pecha falando que os empresários que são os culpados. Não, o culpado é o governo querendo colocar mais imposto, mais arrecadação em cima das nossas costas. E o que eles estão dizendo basicamente é assim, olha, não precisamos mais de Congresso, não precisamos mais de nada, nem de Senado, nem de deputados. Vamos fazer aqui uma parelha entre Supremo Tribunal Federal e governo Lula. O resto vai receber os salários, mas não vão fazer mais nada. Vamos anular os poderes deles. E Hugo Mota, eu acho que está, nesse momento agora, entendendo que a casinha está caindo, que a água está batendo no bumbum, e ele começou a reagir. Eu observo que está acontecendo isso. E ainda falando aqui sobre o nosso querido André Mendonça, que a gente vai falar agora, está começando a rebater. Eu vou colocar para vocês aqui agora. Não só ele, até o Fux está começando a criar coragem falando algumas coisas. Vamos para a matéria aqui. Também o Bruno Zambelli que colocou lá. O Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo.
também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. O Supremo está invadindo. Eu quero bater palma. Parabéns para o Mendonça. Igual ele falou, muitas vezes ele está sendo vencido. Ele está sendo vencido, mas ele está falando. Mas ele está impondo. Até o Fux, eu não vou colocar o vídeo aqui, até o Fux, eu vi um vídeo, né, o Fux falando que o Bolsonaro e alguns réus, né, os réus ali não eram para ser julgados no Supremo. Ali não é competência, eles não estão no governo, eles não têm cargo público para ser julgado no STF. O Fux já se posicionando também. Então eu acho que está começando a haver uma ruptura. Pessoas já estão criando coragem de falar algumas coisas. É lógico que tem alguns ali que estão totalmente alinhados com o STF. E para mim, até agora, para mim, na minha humilde opinião, não sei se você compartilha da mesma opinião que eu. O Nunes Marques, é uma verdadeira decepção. O cara está alinhadíssimo até aqui. Com o STF, com Moraes, com Gilmar, com Toffoli, com Dino, o comunista Dino. Então, vamos ver se o Congresso vai reagir. Vamos ver se a direita vai atender o pedido do Bolsonaro lá na Paulista. Colocar os senadores de direita, os deputados de direita, 50%, colocando de direita. Colocando ali de direita. Já resolve muita coisa. E quem sabe, pelo que eu vejo, ultimamente eu estou me simpatizando muito com o Eduardo Bolsonaro para ser presidente. Tem uma oratória, fala inglês, muito bom nos posicionamentos. A Michelle também muito boa na fala, tem uma oratória boa. Tarcísio também muito bom nas falas. Porém, Tarcísio... Gosto muito do Tarcísio, da linha de raciocínio dele, como ele está conduzindo o Estado ali como governador, os posicionamentos dele, mas a gente vê ele alinhado a muita gente que a gente não concorda. Mas já estou observando que o Bolsonaro está sinalizando para 2026 para apoiar o Tarcísio de Freitas. E quem sabe, Tarcísio de Freitas colocará o Bolsonaro como ministro. Já pensou isso? Ele como ministro, como que o STF vai fazer? Né? Algum ministério, provavelmente, ele vai ganhar do Tarcísio. Porque o Tarcísio já falou, ele entrando lá, ele vai anistiar, ele vai acabar com todos esses processos, vai dar o decreto presidencial anulando tudo contra o Bolsonaro. E aí? Quem que você prefere? Michele, Eduardo Bolsonaro ou Tarcísio? Coloque nos comentários. Para você que ficou até o final, meu nome é Denis Gonçalves, tá? É muito importante que você se inscreva no canal. Como eu disse, se inscrevendo no canal, o canal vai mostrando mais relevância, as pessoas que vão chegando, vai vendo o maior número de inscritos. Quando você aperta o joinha, você vai mostrar para o YouTube que você está gostando, o YouTube vai entregando para mais pessoas. Quando você comenta, interage, as pessoas ficam mais tempo ali nos comentários, comentando e ficando mais tempo ouvindo os vídeos. Isso é muito importante para mim, para que vocês façam essa interação comigo, tá certo? Obrigado, Denis Gonçalves, seu amigo conservador, cristão, patriota, de direita, lutando pelos direitos aqui, fazendo vídeo no YouTube.